quanto ao alcance do pronunciamento do Supremo na extradição. Se o Supremo prolata uma decisão simplesmente declaratória da legalidade ou ilegalidade do pedido formulado da extradição, ou se profere uma decisão lançando no mundo jurídico um título executivo a ser observado obrigatoriamente por aquele que conduz a nossa política internacional, que é o dignitário maior do país, o presidente da República. No debate que se segue, o ministro Celso de Mello, que presidiu esta sessão plenária, fará uma sequência de observações sobre o histórico do Supremo no tratamento desta questão. Uma pequena aula que vamos aproveitar agora. O Tribunal Federal, até meados da década de 90, uma vez proferida a decisão do Supremo, e independentemente do seu trânsito julgado, o Supremo procedia à comunicação formal. O presidente do Supremo expedia uma mensagem dirigida ao senhor presidente da República, portanto, de chefe de poder a chefe de poder, comunicando o chefe do Poder Executivo, o chefe de Estado, que o Supremo Tribunal, naquele caso, havia deferido o pedido. E uma vez que a efetivação da entrega compete ao Poder Executivo. A partir da extradição número tal, em que figurou como extraditando um antigo chefe de Estado da República da Bolívia, relator o eminente ministro Paulo Borsar, naquele caso procedeu-se da mesma forma, no entanto sobreveio a impetração de habeas corpus. Fui eu até o relator desse habeas corpus contra o tribunal, contra o pronunciamento do tribunal. E o tribunal, a partir daquele momento, passou apenas para talvez dispensar uma proteção maior ao extraditando, a condicionar não a entrega, mas a comunicação que o presidente do Supremo faz ao presidente da República ao trânsito em julgado. Agora, como salienta o eminente ministro relator, há vários precedentes em que o Supremo Tribunal Federal, em face do caráter manifestamente protelatório dos embargos, ou enfim, do comportamento recursal do extraditando, ele autoriza a comunicação pelo presidente Supremo ao presidente da República, que no voto Sua Excelência consigna o atendimento, né, do pedido formulado pelo governo requerente da extradição. Agora, entrega imediata. Né? Agora, ou seja, para viabilizar, uma vez que aqui não há tratado bilateral de extradição entre Brasil e Israel. E, portanto, as relações jurídicas de ambos os países em matéria extradicional são regidas, têm como base normativa o compromisso de reciprocidade, que se formaliza mediante via diplomática. E nos casos em que a base jurídica do pedido de extradição é o compromisso de reciprocidade e não uma convenção bilateral ou um tratado bilateral de extradição inexistente aqui, é evidente que é ampla a discrição governamental, ou seja, é ampla a discrição do chefe de Estado quanto à efetivação da entrega extradicional ou não, uma vez que não há a base convencional fundada num tratado bilateral. Lídia, no caso, o debate continuou, houve várias questões apresentadas. Qual foi a decisão em relação a este processo? E já adianto, isso na verdade não significou um fechamento sobre esta questão de fundo que acabou marcando também esse debate. Como foram embargos de declaração, nos termos do voto do relator, do ministro Carlos Brito, os embargos foram rejeitados, mas não foi por maioria. Nós vimos que, foi por maioria, não foi por unanimidade, porque o ministro Marco Aurélio acolheu os embargos de declaração, até justificando que, como os embargos visam sanar omissões, e o ministro Carlos Brito fez alguns esclarecimentos, o ministro Marco Aurélio entendeu que, por ter havido esses esclarecimentos, já que houve necessidade desses esclarecimentos, então tinha razão ao embargar o extraditando.
mas então foram rejeitados. E a decisão final foi no sentido de que o Supremo Tribunal Federal irá comunicar ao presidente da República que essa extradição é legal e que ela já poderá ser feita. O ministro Celso de Mello, quando ele fala da história dessas extradições no Supremo, ele até faz uma diferenciação, ou seja, existem extradições que decorrem de tratados internacionais e outras, como é o caso de apenas uma promessa de reciprocidade, onde o chefe de Estado, o presidente da República, teria uma discricionariedade de cumprir a decisão do Supremo ou não cumprir, ou seja, entregar ou não entregar, mesmo que o Supremo tenha declarado a legalidade dessa extradição. Então, o final é que haverá uma comunicação do plenário do Supremo Tribunal Federal ao presidente da República. E o tema poderá voltar a ser discutido, até porque não se aprofundou, porque, aliás, a própria ministra Lengrece disse, em caso de embargos de declaração, não era o caso de se aprofundar realmente. Isso, é apenas um recurso que visa sanar algumas omissões que possivelmente podem ter ou não ter num processo, e ela faz realmente essa argumentação, dizendo que esse assunto deve ser discutido não em embargos de declaração, mas sim em outra extradição, por exemplo. Vamos acompanhar e esperar. Lídia, então vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Encontro marcado na próxima semana com mais uma edição de Síntese. Com certeza. Obrigada por tudo. E você, obrigado pela audiência e continue conosco aqui na TV Justiça.